perdido num beco sem saída, sozinho e langoroso. Procuro um beco com saída, um sentido para as minhas recaídas. Perdido num beco sem saída, sozinho e langoroso. No meu cérebro vive um pássaro, um cucu ou um fazão. Estavas a dizer que não, tiveste dificuldade em encontrar poemas ou textos com a palavra ansiedade. Eu estava a pensar que a ansiedade, eu acho que entrou muito no vocabulário há relativamente pouco tempo, mas antes eu acho que era uma palavra que se remetia-se mais a quem trabalhava na área, não é? Hoje em dia já está muito mais presente e, aliás, mesmo para quem vem da psicanálise tem a ideia que utilizava-se mais, se estiver errada, digam-me, não é nada a minha especialidade, mas utilizava-se mais o termo neurose, não é? Para descrever o fenómeno de ansiedade, ou se calhar estou errada. Mas eu penso que a ansiedade sempre foi surgindo, se calhar com a utilização de outras palavras. E, aliás, quando começaste a falar, lembrei-me logo do livro do Desassossego, do Fernando Pessoa, que Sim. o livro O Desassossego, que aliás, depois ao ler aquilo, de facto é um desassossego, também acho que expressa muito um estado que De ansiedade. que era um estado de ansiedade. Só o título, não é? Aliás, dizendo este estado de ansiedade, lembrei-me também da música, eu acho que até já falei aqui, mas do Variações, do o Estou Além, em que ele fala neste estado de ansiedade e ali uma série de versos que são ele a descrever de facto. Sim. Estou além, foi. Só quero estar onde não posso estar. Eu também tenho uma. Sim. Também tem essa. Só estou bem onde não estou, não é? Só estou bem onde não estou. É verdade, sim. Aliás, a ansiedade de palco, né? Os artistas têm muito esta experiência, não é? Também. E há várias ansiedades também, né? Agora também. Mas a ansiedade de palco é muito ligada aos artistas, sem dúvida. Sim, mas até é curioso, não é? O que a Laura também disse, que é uma palavra que tem sido mais utilizada, e penso nos últimos anos, décadas, e muito devido aos profissionais de saúde mental que têm divulgado mais, não é? A própria palavra, o próprio conceito, que depois passa para o senso comum, para o grande público, não é? As pessoas conhecem melhor a palavra também, porque ela surgiu, sim, mais do contexto da saúde mental, e foi-se vulgarizando, não é? Hoje em dia qualquer pessoa, enfim, com acesso já há alguns anos à língua portuguesa ou outras línguas, falam da ansiedade. Nuno, posso só fazer um parênteses? Posso só pôr a minha colher? Claro. Não, a propósito do que vocês estão a dizer, penso que não estou aqui a cometer nenhuma inconfidência, mas, portanto, com a minha mulher, eu comecei por, muitas vezes ao início da nossa relação, já não sei porquê, mas pronto, agora não interpretem isto como sendo o produto do nosso tipo de relação, mas utilizava muito a palavra ansiedade. Não, já não sei porquê, pronto, mas eu acho que estava agora a pensar no que a Laura e depois tu não estavam a dizer, que nós profissionais da psicologia utilizamos muito o termo. Se calhar é por isso, eu utilizava muito o termo em variedíssimos contextos, agora já não sei precisar. E a minha mulher fazia-me sempre assim o remarque: não, ansiedade, como se fosse uma coisa, não, isso não é negativo, calma, isto não é negativo. Não é negativo, não é? Porque ela ligava sempre a ansiedade a uma coisa negativa. E eu utilizava um bocadinho para tudo, não é? Para tudo o que tinha a ver com estas experiências de que vão desde excitação, entusiasmo até medo, não é? Pronto. É interessante. isso também, sim, é muito interessante, porque é isto que eu também, de alguma maneira,
agora vou percebendo é que a palavra vulgarizou-se, mas é conotada tipicamente de uma forma negativa. Uhum. Mas, ou seja, é vista mais por a ansiedade como inimiga e não a ansiedade como aliada. Acho que é isto que surge mais, não é? Uhum. Enquanto ideia, enfim, mais, pelo menos daquilo que, no contexto clínico, quando as pessoas chegam a nós, não é? A uma consulta e dizem que estão ansiosas, bom, dizem isso enquanto um problema, não dizem isso enquanto uma coisa boa, não é? Mas há também, ainda antes de ser aliada ou inimiga, a ansiedade é incontornável, ou seja, é uma relação para a vida toda. É mesmo aquela que até que a morte nos separe. Ou seja, essa sim. Dessa não dá para fugir, não é? É quase Não o dá estar para nos ansioso, está. divorciarmos da ansiedade. Dá para negar que a ansiedade exista, mas um verdadeiro divórcio não dá. A ansiedade temos que lidar com ela ao longo da vida, desde logo enquanto crianças, não é? Ainda há pouco, sim, se calhar o teu filho estava um bocadinho ansioso, mas as crianças têm ansiedade, os adolescentes têm ansiedade, os adultos têm ansiedade, os idosos têm ansiedade, não é? Então é uma relação para a vida toda. Agora, como Inclusive, é lidar? mais Que relação ansiedade. é essa, não é? Temos uma boa relação com a ansiedade? Temos uma má relação com a ansiedade? Será que eu acolho bem a ansiedade ou tento fugir dela? Será que tento-a compreender ou tento me esquecer dela com entretenimentos, com coisas que me levem a escapar dessa sensação que me assola, não é? E então, tal como se fosse uma parte de nós, não é? Como é que eu lido com uma parte que é minha, ao fim e ao cabo? Tal como a tristeza, com a zanga, com vários aspectos do nosso sentir. Será que eu acolho ou que fujo disso? Isso é o desafio da saúde mental, um dos grandes, não é? É, e Sim, ninguém nos ensina, a não ser que as crianças cresçam num meio familiar em que os pais têm já consciência ou alguma aprendizagem sobre estes assuntos. Ninguém nos ensina a lidar com as nossas emoções, a aprender a estar com elas, porque a verdade é que estamos a falar de emoções, de estados emocionais que causam desconforto. Causam desconforto. E muito disto que estás a dizer tem a ver precisamente com o saber estar com esse desconforto. Por exemplo, se eu for fazer uma apresentação e me sentir ansiosa com isso, e é normal que me sinta, porque vou estar exposta, porque vou estar sujeita à avaliação das outras pessoas, porque Exato. não sei se a minha prestação vai corresponder àquilo que eu ambiciono ou idealizo. Portanto, é natural, faz parte, eu sentir um certo desconforto. A ansiedade de surgir nesse momento faz parte. Agora, isto torna-se um problema quando eu estou a sentir as emoções todas, o coração a palpitar, o corpo quente, enfim, aquilo, cada pessoa depois tem. A ansiedade depois manifesta-se de formas diferentes em cada um, mas estes são alguns. Prolonga, não é? Esse estado se prolonga também, é um fator. Prolonga-se precisamente porque a pessoa acha que algo de errado está ali com ela. Eu, se estou assim, eu não estou capaz de fazer esta exposição, esta apresentação em público. Porque, ou seja, a ideia mais direta é, não é suposto eu estar com este desconforto, algo de errado comigo, algo que está mal, eu não vou aguentar isto, nem é possível eu fazer isto. Ou seja, isto começa a se tornar problemático, porquê? Porque a pessoa vai, ou bem que, como a sua mente já está a contar estas histórias, já está, pois, estás assim, as pessoas vão reparar, isso vai-te sair mal, então muito provavelmente ela aí já está, é quase aquilo que se chama de profecia autoconfirmatória, Sim, sim. algo assim, que é, ela já vai para a apresentação provavelmente a pensar nestas coisas todas e a alimentar o ciclo da ansiedade e de facto vai gaguejar vai sair algo mal, ou vai ter um bloqueio, enfim. Ou então, outra solução que é evitar completamente, que é, estou-me a sentir assim, é impossível, não vou fazer esta apresentação. Portanto, quando, na verdade, tudo isto enfim, obviamente há uma complexidade de fatores que leva pessoas a desenvolverem ou não um quadro de ansiedade mais patológica, mas penso que muito
de muitas das dificuldades que surgem no estar com a ansiedade, no gerir, lidar com a ansiedade, com esse estado emocional, tem a ver com o facto de nós nunca termos aprendido, nunca ninguém nos ensinou, nunca ninguém nos falou sobre o que é isto e o que é que, ou seja, isto sendo uma coisa tão intrínseca do ser humano, como é que isto não faz parte, em algum momento do desenvolvimento, de todos nós aprendermos a reconhecer isso em nós, não é? E a lidarmos com isso. E agora disseste uma coisa, entre as várias que disseste também esta interessante que eu vou pegar, que é as pessoas, porque não as ensinaram ou porque o nosso contexto hoje em dia contemporâneo é este, as pessoas não estão, de forma geral, preparadas ou não aceitam que se possa viver às vezes com desconforto, com algum desconforto, com desconforto até determinado ponto. E é engraçado, não tem graça nenhuma, mas eu acho que, pelo que observo também, às vezes há uma ansiedade criada precisamente porque há a expectativa de que eu tenho que viver sem desconforto, sem problemas, o famoso está tudo bem, sempre a sorrir, não tenho problemas. Isso vai criando umas expectativas erradas na pessoa e vai fazer vivê-la com ansiedade de que ela vai ter que passar por momentos menos bons e vai ter que passar por momentos menos confortáveis. Eu acho que sim, eu acho que como nós, lá está, voltamos à conversa da há bocado, a ansiedade faz parte da vida, é um estado que faz parte da nossa vida, existe por alguma razão e pronto, não tem que ser nem eliminado, nem e nem tem que ser visto como uma doença rara, tem que ser visto como algo que serve o seu propósito e tem que ser experienciado em doses certas, como muitas outras coisas, não é? Eu tenho estado aqui a ouvir vocês e já pensei em muitas coisas. Mesmo há bocado, quando o Hugo estava a falar nos poemas e depois a Laura também falou no facto onde nós vamos falar às vezes, sei lá, falar sobre um trabalho ou num congresso ou numa reunião e ficamos às vezes a gaguejar ou ficamos com medo. Parece que estamos aqui a falar nos medos que o sujeito tem em experimentar vários tipos de ansiedade. Existe uma estrutura da consciência ansiosa. Pode ser vista no ponto de vista corporal, pode ser vista no ponto de vista do espaço, pode ser vista no ponto de vista da temporalidade, pode ser vista numa dimensão que eu recordo que até fiquei curioso há uns tempos, que era a outridade, o outro como obstáculo à minha liberdade e à minha escolha daquilo que eu vou fazer, portanto, ou até mesmo na culpabilidade, eu culpar-me, parte na dimensão ética, de eu sentir-me receoso daquilo que o outro, de prejudicar o outro, por exemplo. Portanto, a ansiedade pode emergir em várias dimensões, em várias áreas e pode nos deixar assim. Mas realmente a ansiedade é uma palavra muito, como vocês estavam a dizer há pouco, e bem, muito usada. É um termo que foi-se usando e abusando dele. Quer dizer, os técnicos falam às vezes de ansiedade, é uma linguagem quase médica e técnica de ansiedade, mas nós quando falamos de ansiedade falamos de uma forma muito natural, que pode ser aliada, pode ser inimiga, mas falamos às vezes natural, porque às vezes a ansiedade também pode ser essa reação básica do ser humano, que nos protege de uma ameaça, de um perigo, da nossa existência, é verdade. Mas depois as outras pessoas, às vezes, quando falam de ansiedade, levam sempre uma conotação, às vezes, muito para o negativismo, não é? Outras pessoas que não são da área, está ansioso, está não sei o quê, como se fosse algo muito difícil, algo que já está ali a pairar de doença, portanto... mas a ansiedade é, como há pouco eu estava a dizer, ou sei lá, se eu atravessar uma estrada e realmente vir que vem um carro a aproximar-se, depois é que a ansiedade pode-me levar a correr e a fugir, portanto é um alarme, é um sinal de uma reação básica para me proteger daquela ameaça ou daquele perigo que está a surgir. É quase um sinal de alarme. E a ansiedade é bem-vinda também, não é? Ainda bem que temos a ansiedade, quer dizer, a ansiedade
faz-nos, por vezes, também ficar mais em alerta, mais pensar melhor sobre as coisas, proteger-nos, não é? De qualquer ameaça, tentarmos fazer alguma coisa por nós próprios, não é? Ficarmos com algum poder até sobre nós. Agora, há realmente aquelas ansiedades que realmente nós adoecemos. Realmente nós temos até que tomar medicação porque estamos ansiosos, não é? Não conseguimos dormir, não conseguimos fazer algumas coisas que estávamos habituados a fazer porque estamos muito ansiosos. Por exemplo, a ansiedade de pânico, sei lá, não é? Que a gente ficamos com uma ansiedade que é uma ansiedade que se vê à consciência como o sujeito está, ou está a suar, ou está com taquicardia. Portanto, é uma ansiedade tão descontrolada que realmente o fenómeno vê-se, não é? Ali a olho nu, portanto, e que o sujeito precisa de ser medicado, precisa de ter, se calhar, um psicólogo, um psiquiatra, portanto. Agora, há outras ansiedades que realmente são ansiedades normais da nossa vivência, da nossa vida, e é uma reação básica de nós, portanto, não tem que ser preocupante. No entanto, se calhar há pessoas que acham que a ansiedade pode ser sempre um mal de toda a gente. Sim, estava a pensar nesta questão também da ansiedade como trazendo um valor de que há qualquer coisa importante a que tem que dar atenção. E portanto, tem este valor, não é? Valor de sinalização à pessoa de há qualquer coisa importante que requer uma atenção, uma consciência maior, um desafio que possa estar a surgir. Então tem este valor. Se não existisse de facto a ansiedade, estaríamos se calhar mais distraídos, não é? Ou bastante mais distraídos da própria vida, das coisas que são importantes para nós. E portanto, não é de estranhar quanto maior for a importância de algo, que a ansiedade também possa subir em relação a esse mesmo fenómeno. Sim, por exemplo, sim, a entrada numa relação romântica que estamos a dar muita importância, por exemplo. Tipicamente cria ansiedade, ou uma ansiedade um pouco maior do que ainda antes da pessoa estar apaixonada, não é? Portanto, há uma ansiedade, a ansiedade traz a sensação de importância. E às vezes há uma ansiedade também mais consciente, outras vezes não tão consciente, quando as pessoas dizem, estou ansioso, mas não sei porquê. Bom, há uma importância que tem que ser reconhecida, compreendida. Há qualquer coisa, um sistema de alarme na pessoa, não é? Em que de repente a ansiedade sobe, mas a pessoa não sabe porquê. Ora, aí requer uma investigação. A investigação que pode ser feita do próprio consigo mesmo ou num processo psicoterapêutico. Então vamos lá tentar descobrir o que é que se passa. Certamente há aí qualquer coisa relevante que temos que descobrir os dois, no caso, no contexto de relação terapêutica, não é? Mas que não deve ser retirada a importância à ansiedade também. Importante é, mas importante enquanto relação para a vida, para as escolhas também de que estão a ser feitas. Se a ansiedade sobe muito, há qualquer coisa muito importante que está a acontecer que a pessoa precisa para já compreender melhor. E depois, eventualmente, fazer uma mudança. Quando há momentos de vida em que podemos estar muito ansiosos porque há qualquer coisa também de transição, de processos de transição de vida, de mudança é recorrente recorrente, desculpa interromper, recorrente, como disser, quer dizer, a intensidade, quando a intensidade aumenta, e a recorrência, né? Quando é um estado que se mantém e que a pessoa não consegue sair desse ciclo, né? E depois, sim, pode estar relacionado com uma mudança muito significativa, por exemplo, de trabalho ou de pessoa que se vai casar, mas está ansiosa, preocupada, será que o casamento vai correr bem? Ou a ansiedade também típica das grávidas e dos pais grávidos, entre aspas, não é? Que ao longo da gravidez também ficam preocupados. Será que vai correr bem a gravidez? Será que não? Como é que vão ser enquanto pais daquele ser que vai nascer? Portanto, que obriga também a prestar atenção, a prestar cuidado. Não é?
A ansiedade também traz isso. Eu tenho que prestar cuidado a isto, atenção a isto, compreender melhor isto, o que é que eu posso fazer face a isto. Mas se negamos, se tentamos fugir ou lutar contra a própria ansiedade, para já entramos numa espécie de guerra civil contra nós próprios, não é? Porque a ansiedade, fazendo parte de nós, se estamos a querer eliminá-la, fugir dela, isto não vai correr bem. É pôr para baixo do tapete, não é? Pois é. Por baixo do tapete, pois não vai correr bem. E vai piorar a situação, não é? E então, mesmo a medicação psiquiátrica, às vezes é importante uma ansiedade mais aguda, uma ansiedade mais intensa, para atenuar até um pouco esse fenómeno ansioso, até para que os psicólogos depois consigam até lidar melhor na psicoterapia com aquela pessoa. Se tiver uma ansiedade muito, muito aguda, nós o que é que fazemos? Tentamos, enfim, tranquilizar a pessoa, não é? Nas sessões, mas fazer um processo de maior reflexão não se consegue quando a pessoa está com uma ansiedade muito, muito elevada. Tentamos tranquilizá-la, ampará-la, não é? Um bocadinho, psicologicamente ali, mas não dá para promover uma reflexão maior naqueles momentos. Daí que a medicação psiquiátrica às vezes é necessária. É necessária para atenuar, não para eliminar a ansiedade, porque não elimina, mas para atenuar um bocadinho a intensidade muito elevada dessa ansiedade e para que então a pessoa também consiga observar melhor, pensar melhor sobre a ansiedade, sobre aquilo que está a acontecer. De outra forma, a ansiedade pode tomar conta de nós, não é? E aí torna-se inimiga. Torna-se inimiga. Derruba-nos mesmo, não é? Há situações de ansiedade, se não houver psicofarmacologia, nem sequer o psicólogo consegue trabalhar com uma pessoa assim. A ansiedade derruba-nos, não é? Derruba-nos esses suportes da autoconsciência. A única forma, e eu percebo que o Nuno estava a dizer que não devemos quase lutar contra a ansiedade, mas a única forma de nós devemos aceitá-la, tudo bem. Aceitá-la, pronto. Eu percebo o que o Nuno estava a dizer, mas a única forma de nós também podermos trabalhar esta ansiedade, vá lá, ou lutarmos um pouco se calhar, contra ela, é também termos alguma consciência sobre nós próprios. É preservar o nosso eu e a nossa consciência pessoal. É a única forma de nós também aceitarmos e percebermos a nossa condição e tentarmos melhorar aquela situação que está a acontecer na nossa vida, nestes modos de viver ansioso, nestes comportamentos ansiosos que se vão decorrendo no nosso dia-a-dia. É tipo, às vezes eu acho que a ansiedade é tipo às vezes um torpedo que nos ataca abaixo da superfície e derruba-nos. Nós perdemos a percepção das coisas, perdemos a ideia nítida e clara daquilo que se passa na nossa vida, deixamos de pensar bem, deixamos de nos organizar bem. É verdade que depois ali uma moléculazinha pode baixar um pouco mais essa ansiedade para podermos depois pensar sobre ela e trabalharmos ela. E acho que é isso que é importante. Fala do inconsciente, não, Pedro? Quando falas em torpedo. Diz? Não percebi. Quando falas em torpedo, não estás-te a referir ao inconsciente, não? Não estou, não estou a referir ao inconsciente baixo, mas pronto, é um alvo quase que bate ali, que nos deixa mesmo muito, muito mal com nós mesmos, seja no amor, seja na relação, seja no trabalho, seja nas mudanças. Portanto, a ansiedade pode-nos quebrar e pode-nos fragilizar e pode-nos deixar, ficamos ali a patinar, não sabemos para que lado devemos ir. E é importante nós termos essa capacidade de pensarmos bem sobre aquilo que está a acontecer e ter essa consciência e conseguir preservar esse eu. É a única forma de nós percebermos tudo aquilo que nos está a acontecer e que nos levou a essa ansiedade. É verdade que não estava a dizer, sim, a medicação é os sintomas, é só para controlar a sintomatologia, só para controlar ali aquela, como eu falava há pouco, naquela estrutura da consciência ansiosa, da corporalidade, não é? Da desarmonia consigo mesmo, aquela falta de equilíbrio entre mente e corpo, não é? É um pouco controlar ali aquela inquietação motora ou aquela inquietação psíquica até, para depois podermos fazer um pensamento sobre tudo aquilo que está a acontecer na vida dele ou nos acontecimentos e que ele consiga aceitar, consiga pensar sobre eles e consiga transformar aquilo em algo mais positivo e construtivo. Acho que passa por, quanto mais forte o eu, maior a capacidade de preservar a consciência pessoal.
Pois é, meus caros amigos e colegas, não sei se alguma vez experienciaram a ansiedade do fim. Está na hora já. Como passou depressa. Temos que terminar entretanto. Pois eu ainda queria dizer mais qualquer coisa, mas não sei se... Força, Laura. Diz? Sim, só acrescentar, bom, já se foi falando sobre isso, mas que também é preciso ter, ou seja, é verdade que muitas vezes há situações ou eventos ou fases de vida que poderão contribuir para os estados de ansiedade, mas muitos quadros patológicos, até de ansiedade crónica, ou seja, que de pessoas que vivem em estados de ansiedade em que, independentemente das condições em que se encontram na vida delas, vivem muito ansiosos. Aliás, eu há pouco tempo lia que estudos indicam que mulheres têm 2 vezes mais probabilidade de terem perturbações ansiosas do que os homens, ou seja, há aqui outros fatores que contribuirão para esses fenómenos mais patológicos, mas a questão desta preocupação excessiva da pessoa estar sempre nesta antecipação, nesta necessidade de estar nesse estado de alerta, também está associado a condições, enfim, a condições sociais e histórias de vida, claro, mas cá, ou seja, isto para também fazer que há pessoas que sofrem de ansiedade e têm quadros patológicos, poderão também estar associados a questões mais de personalidade, ou seja, mais estruturais do eu, mas que não são necessariamente, ou seja, claro que há eventos que poderão provocar ser um gatilho, mas que podem existir, podem viver nesse sofrimento de forma prolongada e enfim, procurar o tratamento adequado é importante, quer seja com a ajuda de um tratamento farmacológico em paralelo com terapia, mas enfim, há uma complexidade, a ansiedade é muito vasto a forma como ela se pode manifestar nas pessoas, seja mais ou menos patológico, e que é sempre importante avaliar caso a caso para também perceber o grau de complexidade do problema na pessoa. Aliás, só para terminar, existe a ansiedade associadas a doenças mentais ou a doenças físicas, não é? Uma pessoa que tenha uma psicose, por exemplo, esquizofrenia ou qualquer tipo de fragmentação, aquela ansiedade pode ser uma ansiedade que ocupa o estado mental todo, é uma ansiedade muito exacerbada, muito aguda ao extremo, não é? Se aquela pessoa não tivesse aquela doença, não tinha aquela ansiedade daquela maneira, não é? Ou um estado depressivo, quer dizer, a pessoa está muito depressiva, mas também está ansiosa, portanto a ansiedade está ligada, associada àquela depressão. Se não fosse aquela depressão, ela não tinha aquela ansiedade. Portanto, depois há aquelas ansiedades primárias, quando a gente vê-se o fenómeno ali logo, não é? Que é a ansiedade de pânico, é aquela coisa, ou generalizada, não é? Que o corpo, daquelas reações físicas, fisiológicas, portanto, vê-se os esforços, a taquicardia, a despersonalização, aquelas coisas todas, mas há doenças físicas e doenças mentais que a ansiedade só tem aquela ansiedade por ter aquela ansiedade tão forte por ter aquelas doenças, não é? A ansiedade associada àquelas doenças. E isso vê-se bastante, não é? E doenças físicas gravíssimas, do ponto de vista da oncologia, etc., ou de cancros na mama, na mulher, etc. Portanto, a gente vê-se que há uma ansiedade, não é? Enorme, não é? Com os tratamentos, com a estigmatização, agora estou a entrar por outros campos, mas o receio, o medo, não é? Do fim, etc. Não é? As doenças, a ansiedade surge também associada a doenças físicas graves e doenças mentais. Está a percepção de uma falta de controle, não é? Um medo, não é? Do medo. Estes medos que o sujeito experimenta em várias vivências, não é? Como estávamos a falar há pouco. A ansiedade pode vir em várias vivências, não é? A estrutura da ansiedade, não é? A estrutura da consciência ansiosa pode vir em várias situações, seja em várias áreas, na saúde, no trabalho, em várias situações que podem ocorrer na nossa vida. Não é?
E isso ocupa-nos e destabiliza-nos. Bom, estava a pensar aí que bem, o Pedro também falou aqui da angústia face ao fim, mas face a situações realmente dificilmente que as pessoas não se sentem muito ansiosas quando têm uma doença até grave, ou às vezes também quando têm uma doença ligeira também se preocupam muito, não é? Ou às vezes até só com pequenos sinais no corpo também, hipocondria, não é? Ficam com a ansiedade de vir a ter uma doença grave quando nem existem sinais claros, evidentes, não é? Disso mesmo. Mas, pois, há muitas nuances, não é? Nós aqui neste episódio, pois, fizemos aqui um panorama de vários aspectos relacionados com a ansiedade, mas cada um destes ramos da ansiedade dava para uma temporada inteira do nosso programa, do Beco com Saídas, não é? Mas pegando naquilo também que o Hugo estava a dizer, chegarmos aqui ao fim do nosso episódio, que também pode criar aqui um bocadinho, quem sabe, despertar-nos um bocadinho de algo de ansioso. Mas temos uma expectativa positiva de reencontro, não é? O que ajuda a atenuar a ansiedade, não é? De voltarmos a estar juntos e abordar outros temas, eventualmente relacionados com a ansiedade, uns mais do que outros. Claro. Sim, é isso. Muito bem, então. Vamos então despedir-nos, não é? Sim. É isso. Obrigada a quem nos acompanha. Partilhem, façam likes e essas coisas todas. Isso também reduz a nossa ansiedade. Coloquem questões. Comentem, façam perguntas, comentem, deem sugestões. Sim. Tudo isso. Sim. Pronto, tudo a correr bem então. Vamos nos despedir, não é? Está na hora então. Um abraço a todos. Até à próxima então. Um abraço a todos. Um abraço a todos que nos veem e a vocês também. Beijinhos e abraços. Tudo a correr bem.